Vocês já devem ter visto que a economia brasileira bombou, né? Nesse dia 1º de junho, saiu o PIB do Brasil, cresceu 4% na base anualizada, ou seja, primeiro trimestre de 2023 contra primeiro trimestre de 2022. Eu sei, tá, que a maior parte da imprensa coloca o número de 1,9, que é a comparação entre o último trimestre do ano passado em relação ao primeiro trimestre desse ano. Essa comparação ela não dá a clareza sobre a situação de quanto que o país está crescendo em uma base anualizada, por isso que eu prefiro o primeiro dado. De qualquer forma, foi muito acima do que era esperado pelo mercado financeiro, tá? Eles esperavam uma alta de 1,3, veio 1,9, só que já numa previsão que eles tinham atualizado. As primeiras previsões que eles fizeram quando o Lula entrou, eles diziam que esse crescimento seria de 0,5. Ou seja, o crescimento veio 4 vezes maior do que eles previam até poucas semanas atrás. No dado anualizado, né, que é o que eu gosto de comparar, que o PIB do primeiro trimestre desse ano veio 4% maior do que o PIB do primeiro trimestre do ano passado, bem, a previsão deles inicial era que o Brasil estivesse crescendo nessa base anualizada a 1,9%. Tá? E o Brasil está crescendo a 4%, ou seja, mais do que o dobro também da previsão deles. Agora, analista do mercado financeiro, pessoal, podem acostumar, eu já acompanho isso há muito tempo, eles erram mesmo, tá? É igual comentarista de futebol, assim, o negócio é totalmente passional, não tem ciência nenhuma por trás. Eles dizem que tem, mas não tem, a verdade é essa, porque eles erram e erram com força, tá? Bem, aqui mais 2 comentários só pra gente fechar. Esse foi o 4º maior crescimento do mundo, tá? O Brasil ficou em 4º lugar, nos países que mais crescem no mundo, e também o Estadão coloca aqui que o crescimento foi puxado pelo agro. Isso é uma meia-verdade, eu diria que está mais para mentira do que verdade, tá? Porque, de fato, o agro teve um crescimento de 19%, muito expressivo, né? Foi uma super safra. Mas o agro representa só 8% do PIB. Quem representa 70% do PIB é o setor de serviços. E esse setor teve um crescimento de 2%. Esse crescimento de 2% do setor de serviços é que carregou a coisa para cima, tá? Se o agro tivesse crescido 30%, mas o setor de serviços tivesse ficado estagnado, o Brasil não teria crescimento basicamente nenhum. Então, em última instância, quem puxou o crescimento foi sim o setor de serviços. Bem, agora indo para a parte da política, o Lira avisou que irá congelar os projetos do governo Lula até que o governo mude a relação com os deputados. Ontem, quem viu a entrevista dele no final da votação, ele estava abatido ali que o governo teve uma vitória, mas já avisou ali mesmo que o governo não vai ter vida fácil daqui para frente. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Bem, pessoal, e aí é complicado até falar que é uma resposta do governo, do Flávio Dino, do Ministério da Justiça, mas, assim, coincidentemente, são sempre coincidências, né? Polícia Federal hoje lançou uma operação, tá aqui, PF, na folha, né? PF mira aliados de Lira em operação que investiga fraude com kit robótica. Empresa ligada a político próximo do presidente da Câmara é investigada por suspeita de fraude em contratos. Na Globo aqui também, eles dizem ex-assessor de Lira na liderança do PP na Câmara é alvo da PF sob desvios em Alagoas. Operação mira empresa de envolvidos na compra de kits de robótica entre 2019 e 2022 por mais de 40 municípios alagoanos. O G1 acionou Lira e que informou que não vai se manifestar sobre a operação. Essas coincidências, né, essas coisas igual ontem, né, aquela questão que o STF estava lá com um processo contra o Lira paralisado há praticamente 3 anos, né, desde 2020, e o Toffoli colocou esse processo na pauta para julgamento do tribunal, coincidentemente com o que estava acontecendo ontem. É o seguinte, o Brasil tem certas coisas que no mundo ideal não deveriam acontecer. O processo não deveria ter ficado contra o Lira, não deveria ter ficado parado 3 anos. Isso porque estavam com medo, o que é? Agora, é claro, tinha uma tentativa de golpe em curso no país. O Bolsonaro estava colocando multidões nas ruas para fechar o STF. E o Lira era aliado do Bolsonaro, então é claro que o STF estava também intimidado. E aí deixou esse processo lá arquivado por 3 anos. Bem, então as coisas no Brasil vão acontecendo meio num timing muito coincidente, umas coisas meio estranhas, né? Mas enfim, se você perguntar oficialmente lá, todo mundo vai negar, todo mundo vai dizer que não tem nada a ver, que essas operações já estavam sendo feitas desde antes, que esse recurso aí ele ia ser liberado mesmo de qualquer jeito.
Mas quem já vai conhecendo a coisa de longo prazo viu, por exemplo, que o processo do Carlos Bolsonaro ficou parado enquanto o Bolsonaro aí era presidente, e em off, procuradores falando que se o Bolsonaro vencesse a eleição, esse processo nunca mais ia voltar a andar, né? Então no Brasil essas coisas não deveriam acontecer, mas acontecem, né? Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. A gente volta mais tarde com mais um vídeo para página.